Hoje Sim, você tinha não. As radioterapia? duas primeiras aulas é aula normal. As duas Ah, tá. primeiras aulas Beleza. são radioterapia. As duas últimas, que são das 8h30 às 21h40, são de qualidade, Tá bom. certo? Nesse período do intervalo, eu vou mandar um outro link para vocês poderem ter acesso, Tá. tá bom? Bom, pessoal, eu só afirmar uma coisa com vocês aqui. Amanhã nós vamos falar sobre radioterapia, nós temos uma única aula. Eu vou fazer uma atividade mais interativa, vou colocar umas questões na tela para vocês responderem. Eu peço que vocês tenham o material de vocês em mãos, justamente para a gente poder dar um segmento mais dinâmico. Hoje nós vamos fazer um retrocesso, ver aquilo que nós vimos de radioterapia ainda, para depois tentar entrar direto em protocolo já para a prova NP2. Quem não fez avaliação NP1, faça porque já deve estar no sistema disponível para vocês. Não tem limite de tentativas, não tem limite de tempo para vocês fazerem a avaliação. Ainda não entrou, não, André, porque eu olhei à tarde e não tinha nada ainda sobre as provas. O meu também não tinha. Então fiquem de olho, porque eu já enviei tudo, tá? Eles devem estar lançando no sistema, e Deus quer que tudo dê certo. Eu não aguento mais mandar questão, certo? Certo. Cada vez que dá um problema no sistema, coisa parecida, eles pedem para refazer tudo de novo. Eu já fiz isso 3 vezes, essa é a quarta. Então imagina, né? Como é complicado para a gente. Mas, pessoal, ainda bem que vocês estão bem. Nós temos, acho que 40 casos de Covid-19 em Lages, não é isso? Aumentou, não sei se aumentou, se diminuiu, mas nenhuma morte, e isso é muito bom, mas não é por causa disso que a gente tem que descuidar, né? Muito pelo contrário, agora que as pessoas acham que está tudo indo, caminhado, descuida aí, estoura o negócio para todo mundo novamente. Beleza? Então vamos lá. Eu vou dividir a tela, nós vamos fazer uma pequena visão aqui, falando sobre radioterapia. Vai ser meio corrido, mas a gente vai entrando nos eixos aí. Já já vai aparecer para vocês. Já Qualquer entrou. coisa vocês me perguntem, tá? Pode deixar o microfone aberto, já que nós estamos em poucos. Os demais alunos acho que não têm interesse em fazer nada online, isso vai ser prejuízo para eles, com certeza. Mas, de qualquer forma, as aulas estão sendo gravadas e vão estar disponíveis para vocês no Unimed. Vocês já entraram na sala EAD? Não. Ninguém? Eu entrei mais no material de apoio e das coisas dos trabalhos. Tá, entrem na sala EAD, vê se o material que eu coloquei está lá, porque vocês foram a primeira turma que eu lancei material. Eu não sei se foi de qualidade ou foi de radioterapia, mas deem uma olhadinha lá e depois vocês me dêem um feedback para ver se está tudo certinho, se vocês estão conseguindo abrir, estão conseguindo acessar os links, tá ok? Não. Beleza? Então vamos lá, pessoas. Nós temos a Thaís, Sângela, Giovana e Duane. Tranquilo? Nós estão vendo a tela que eu estou mostrando para vocês aí? História do raio-x. Sim, Então, tá nós temos aparecendo. a descoberta em 1895, depois a radioatividade por partícula de Becquerel em 1896, em 1898, Marie Curie, com Pierre Curie, na descoberta do rádio e do polônio. Tá? Depois disso, vieram outras observações dentro da radioterapia, que foi a primeira agulha de rádio, a primeira agulha de cobalto, fontes de ouro 198, irídio 192, fontes de césio 137. Paramos aqui no césio 137 porque nós tivemos aquele acidente de Goiânia, e no acidente de Goiânia, todas as fontes de césio 137 foram interrompidas, não se fabrica mais fonte de césio 137. Foi substituído por cobalto 60 ou então por aceleradores lineares. Tranquilo? Bom, em 1944, publicou resultados das observações clínicas relacionadas aos efeitos de radiação sobre os tecidos e da dose com o tempo de administração. O que significa isso? Nós tivemos lá um tempo
onde os estudos eram feitos, e nesses estudos, o que nós fazíamos? O que eles fizeram, na verdade? Nessa época não era assim. O que eles fizeram? Eles simplesmente pegaram aquele conteúdo, relacionaram com o tempo e radiavam, fazendo os testes para saber qual era o tempo necessário para chegar a um diagnóstico mais preciso. Tá? Bom, aí, em 1941, Betatron. Vou pedir uma licença para vocês, Duane e Giovana, o computador de vocês está fazendo ruído aí. Fechem o microfone, por favor, porque daí eu não consigo ouvir os meus pensamentos. Muito obrigado. O Alex chegando. Daí teve aí o Betatron, que em 1941 já utilizava radiação beta para fazer os tratamentos, né? Um ano depois da descoberta do raio-x, em 1895, tornou óbvio que os raios-x poderiam produzir danos biológicos na forma de avermelhamento da pele, úlceras e assim por diante. O que isso queria dizer? Que eles começaram a notar que o raio-x também traria um benefício, mas junto com esse benefício, se ele não houvesse um controle, ele também prejudicaria outros tecidos sadios do corpo humano. Então, o cálculo que deveria ser feito, da forma que deveria ser feito, teria que ser muito mais rigoroso. Em 1896, Linier, na Inglaterra, nos Estados Unidos, poderiam úteis para o tratamento do câncer. Eles começaram a observar que, como o raio-x destruía células, também poderia destruir células cancerígenas, desde que eles fossem bem focados. As primeiras tentativas não tiveram grande sucesso, entretanto, hoje a radioterapia é reconhecida como um importante instrumento no tratamento de muitos tipos de câncer. Por que não tiveram muito sucesso? Primeiro, nós não tínhamos qualidade na radiação. O que nós usávamos, na verdade, era um aparelho de raio-x mais concentrado, não chegava nem aos pés de um acelerador linear. A radiação por partícula, ou seja lá o que fosse que você utilizava, ainda não tinha qualidade suficiente. O enriquecimento dos materiais radioativos eram muito complexos e difíceis para a época. Então, a radiação não tinha qualidade e não conseguia se determinar exatamente um ponto onde todas essas células cancerígenas acabassem absorvendo essa radiação e vindo a diminuir o fator cancerígeno. Bom, radioterapia. Aí aqui eu tenho um conceito, se baseia no emprego da radiação para o tratamento, utilizando vários tipos de energia que podem atingir o lugar dos tumores, das áreas do corpo onde se alojam. Finalidade de destruir as células. Radioterapia pode ser usada para dar alívio ao paciente e melhorar a qualidade de vida, diminuir o tamanho dos tumores, diminuir ou estancar hemorragias ou atuar sobre outros sintomas, como a dor. Quando você começa um tratamento radioterápico, esse tratamento, ele não é focado em cura, ele é focado em melhoria de vida desse paciente. Então, não se fala em cura, se fala em melhoria de vida. Qual é o prognóstico? Olha, esse tipo de tumor, se a pessoa não fizer tratamento, daqui a 90 dias ela vai abrir óbito. 90 dias é esôfago, estômago, vai abrir óbito. Cada região do corpo tem um tempo determinado para provocar falência em outros órgãos. Mas, se a pessoa fizer o tratamento corretamente, ela vai durar 2 anos, 3 anos, 10 anos, né? Ela pode fazer um tratamento e depois de 15 anos morrer de Covid-19, em vez do câncer que ela tinha. Entendeu? Então, assim, a radioterapia, ela visa a qualidade do paciente e visa estender essa qualidade de vida, tá? Ah, professor, mas o vizinho da minha amiga de um colega, que é um conhecido meu, ele tinha lá um tumor e ele foi curado. Veja bem, nós eliminarmos um foco tumoral não significa que a pessoa não tem mais nenhum tipo de célula cancerígena no corpo dela.
no organismo dela, tá? Ela vai ter que fazer um mapeamento e ela vai passar todo o ano fazendo esse mapeamento para saber se não houve um regresso da patologia. Só para deixar claro isso, certo? Bom, a radiação danifica o material genético e a célula do tumor, evitando que ela cresça e se reproduza. As células do câncer crescem e se multiplicam muito mais rapidamente do que as células normais que as rodeiam. O tratamento se baseia justamente na fase de multiplicação celular. Aqui nós temos dois opostos. Primeiro, a célula cancerígena, ela se replica rapidamente. Então, quando eu a irradio, eu interrompo esse processo de replicação. Contudo, o tecido sadio em torno da região da qual eu irradiei, tecido sadio, ele também prospera mais firmemente do que o câncer ofendido pela radiação pode se desenvolver. Deu para entender? Então, é uma corrida contra o tempo e quanto à quantidade de reprodução. Quando o seu sistema imunológico está baixo, essas células sadias que têm que repovoar a região que foi afetada pelo câncer, demora mais para se desenvolver. Se o meu tratamento é bem específico na região, é bem calibrado, é bem envolvido na região do tumor, esse tumor diminui consideravelmente, então esse tecido sadio tem mais possibilidade, mais vantagem em repovoar aquela região, impedindo que esse câncer, que esse tumor progrida, ou dando a possibilidade de uma cirurgia para extração desse mal, tá? Então fica bem claro. Então, se baseia justamente numa fase celular, eu tenho que pegar a fase certa. Tendo-se em vista o aspecto multidisciplinar, multiprofissional do tratamento do câncer, a autorização da radioterapia também deve estar sempre dentro de um planejamento terapêutico global, com início e fim previstos. Básico. Qualquer medicamento que você for ingerir, ele tem um começo e um fim previstos. Ah, eu tô com amidalite. Você vai até o médico fala, olha, você vai tomar esse remédio aqui, ó, Amidalin. Nem sei se existe, mas você vai tomar esse remédio aqui. 7 dias você vai tomar esse medicamento. Então, você vai começar ele hoje e daqui a 7 dias você para de tomar esse medicamento. Se você interromper o tratamento na metade, no terceiro dia você para de tomar o remédio. Porque, não estou sentindo mais nada na minha garganta, já estou falando bem, minha voz já está sexy, então não vou mais tomar esse medicamento. Você interrompeu o medicamento numa fase em que o processo vai retornar. E aí, aquele medicamento, uma semana depois, não faz mais efeito. E você tem a regressão da amidalite. Certo? Deu para entender, pessoas, como é que funciona? Então, basicamente, é assim. A finalidade da radioterapia estão relacionadas abaixo e se referem a pacientes adultos. Já que em crianças, adolescentes, cada vez mais se vem dispensando a radioterapia pelos efeitos colaterais tardios que ela acarreta ao desenvolvimento orgânico. Radioterapia paliativa, objetiva o controle local do tumor primário ou de metástases, sem influenciar a taxa de sobrevida global do paciente. Geralmente, a dose aplicada é menor do que a dose máxima permitida para a área. Aqui tem 2 fatores que a gente tem que ressaltar. Eu sei que nós já vimos isso em sala de aula, mas como nós estamos nessa nova fase, nós vamos repassar isso. Primeiro, o objetivo é manter um controle. Segundo, eu sempre vou procurar primeiro o tumor primário. Terceiro, geralmente a dose aplicada é menor do que a dose máxima permitida para a área. O que isso significa?
Significa que se eu tenho um problema na tireoide, eu vou aplicar na tireoide uma quantidade de radiação que é menor do que a resistência biológica dessa tireoide. Cada órgão no seu corpo, ele tem um limite, um limiar de dose. Então, meus pulmões têm um limiar, minha tireoide tem um limiar, meu cristalino tem um limiar. O que é um limiar? É um limite. É um limite. Vou dar um exemplo para vocês esdrúxulo. Você vai acender o fogão lá na sua cozinha com um palito de fósforo e o palito de fósforo queima a ponta do seu dedo. Você vai ficar fragilizado por causa disso? Não, você vai colocar o dedo debaixo d'água, vai chorar, vai reclamar, né? Vai abençoar aquele dedo abençoado que se queimou. Beleza. Dali a 5 minutos, você já esqueceu o ocorrido. Agora, suponhamos que a sua casa toda pegue fogo e você queime 70% do seu corpo. É bem diferente, né? Bem diferente. Por quê? Porque você queimando o seu dedo é insignificante. Agora, o limite do seu corpo a ser queimado, se eu não me engano, é 45% para uma recuperação plausível. Acima disso, é risco de morte, certo? Isso para qualquer tipo de queimadura, porque a pele é o maior tecido que você tem no seu corpo. Então, o que acontece? Eu tenho que saber o limite da minha dose para cada estrutura a qual eu vai passar pelo processo de radiação, seja o processo direto ou seja o processo indireto. Pessoas, dúvidas? Alex, boa noite. Gabriel, boa noite. Vocês podem dar boa noite também, viu? É um protocolo de educação, geralmente, quando a gente entra na sala, fala boa noite para todo mundo. Vamos lá. Aí, não está tranquilo? Ah, boa noite, Alex. Boa noite. Boa noite. Bom, nós falamos sobre a paliativa e agora vamos falar sobre a pré-operatória. Pré-operatória é a radioterapia que acontece a principal modalidade de tratamento, a cirurgia, para reduzir o tumor e facilitar o procedimento. A dose total aplicada é melhor do que a dose máxima permitida para a área. Então, eu tenho, por exemplo, um tumor no mediastino e eu quero fazer uma cirurgia e para essa cirurgia eu preciso diminuir o tamanho desse tumor para facilitar tanto a cirurgia, garantir uma recuperação mais saudável. Aí eu vou lá, passo pelo processo de radiação e depois que eu vi, através dos exames de imagem, que o tumor reduziu de tamanho, eu faço a cirurgia. Isso é uma garantia a mais que a cirurgia que vai ser realizada vai ser um sucesso, tá? Radioterapia pós-operatória segue a principal modalidade de tratamento do paciente com a finalidade de esterilizar possíveis focos microscópicos do tumor, como as anteriores. A dose total não alcança a dose permitida diária, dose máxima permitida diária. Fiz a cirurgia, volto para o tratamento radioterápico. Professor, mas e a quimioterapia? Quimioterapia também é útil. Existem protocolos onde eu uso químio e rádio, alguns só químio, outros só rádio. Depende de uma série de fatores, como nós já vimos, que vão interferir ou não dentro do prognóstico daquele paciente. Não existe uma generalidade nesse tipo de tratamento. Vou dar um exemplo. Ficou resfriado. Você vai na farmácia e compra um Doril, um remédio para resfriado qualquer. Qualquer um pode chegar lá, meter a mão na cestinha, comprar 2, 3 cartelinhas, levar para casa e tomar com chá de alho. Não tem problema nenhum, teoricamente, né? Agora, radioterapia não. Você não vai lá e fala, não, é do que? É de crânio? Não, coloca lá, ó, naquele equipamento lá,
irradia tanto para ele lá, amanhã ele volta. Não, não é assim. O estudo é feito individualmente para você, certo? Então, são essas aí as diferenças. Radioterapia curativa consiste na principal modalidade de tratamento, visa a cura do paciente. A dose utilizada é geralmente a dose máxima que pode ser aplicada na área. Pode-se utilizar o termo curativo ou exclusivo, no sentido de dose máxima. Seja qual for a finalidade da radioterapia, deve-se entender como exclusiva a radioterapia na finalidade paliativa ou curativa, que não se associa a outras. Tenho um tumor, esse tumor se desenvolve muito rápido. Vou dar um exemplo aqui, um tumor de língua. Tumor de língua, ele se desenvolve muito rápido, geralmente está associado a patologia de cigarro ou coisa parecida. Então, eu não tenho aquele processo de fracionar essa dose. Eu vou lá e, pum, irradio o tumor numa única pancada. Aplico a quantidade máxima de dose para aquela região de interesse. E aí vejo quais são os resultados, se há um complemento com outro tipo de tratamento ou se a pessoa vai fazer a cirurgia e depois voltar novamente. Depende muito, tá, da região. Esse exemplo que eu dei da língua é só um exemplo esporádico, obviamente, mas geralmente é assim que funciona, ok? Radioterapia antiálgica, paliativa com a finalidade específica, pode ser aplicada diariamente ou em doses diárias maiores. Então, pega o paciente, olha, os pacientes rotineiramente vai uma semana lá, toda semana ele volta para poder fazer aplicação. Na antiálgica, não, ele fica o dia todo lá. A cada 3 horas ele vai passar por irradiação. A cada 2 horas ele vai passar por radiação. Ele fica o dia todo na clínica, tá? No outro dia ele volta, de novo, toma doses fracionadas de radiação. Antihemorrágica, radioterapia paliativa com a finalidade específica. A dose total é menor do que a dose máxima permitida para a área. Por que essa dose é permitida? É justamente a dose que vai fazer com que uma hemorragia cesse. Então, eu irradio o meu paciente também. Pessoas, dúvidas? Thaís, boa noite. Dúvidas até aqui? Falem agora ou se calem para sempre. Amanhã eu vou estar fazendo algumas questões referente a isso e nós vamos ter uma chamada oral, tá? Vou passar as questões aí. Boa noite, Thaís, para a gente responder todos juntos, na verdade. Não vou intimidar ninguém, não, tá? Participem. Nós temos uma única aula, então nós vamos fazer uma atividade online. Tranquilo? Radiosensibilidade celular é o grau e a velocidade de resposta dos tecidos irradiados. Segundo Tribodel, enfim, esse camarada aqui, a radiosensibilidade está associada à atividade mitótica da célula. Por um lado, quanto mais diferenciado e proliferativo o tecido, mais sensível à radiação, e por outro lado, quanto mais diferenciado e estável, mais resistente. Então, existem tecidos que são mais resistentes e existem tecidos que não são tão resistentes como esperado. Vou dar um exemplo para vocês. O tecido ovariano, ele é mais resistente à radiação ou ele é menos resistente à radiação? Quem pode me responder? Segundo a portaria 453, quantos millisieverts um paciente ou um atuante da área da radiologia pode receber de radiação na região gonodal ou na região da tireoide? Quem está no hospital lá sabe, né? Você coloca o dosímetro para medir mensalmente essa expectativa de recebimento de dose secundária. Até 2 millisieverts, certo? 2 millisieverts de recebimento de dose. Acima disso, eles vão fazer uma investigação, porque você não pode estar recebendo tanta radiação assim. Tranquilo? Então,
O tecido ovariano, os óvulos, os ovócitos, eles têm um limite muito superficial de radiação. Vocês nunca ouviram falar? Ah, você vai fazer raio-x, vixe, então você tem que ter filho antes, senão você vai ficar estéril, né? Evidentemente que hoje em dia não existe mais isso, né? Pelo contrário, o pessoal da radiologia é o que mais reproduz por aí. Resposta tumoral à radiação depende também do aporte de oxigênio às células malignas, devido à sua eletroafinidade de oxigênio liga-se efetivamente aos elétrons, gerando na ionização do DNA. Bom, aqui existem outros fatores relacionados. Por exemplo, tipo de tumor, localização, tempo de resposta e daí por diante. Você encontra inúmeros casos por aí que a pessoa fala, olha, eu não passei por radioterapia e o câncer sumiu. Sei lá, mas como que pode uma coisa dessa? Ah, eu cortei carboidrato. Ah, eu cortei os açúcares. Ah, eu fiz, sei lá, aromaterapia. Fiz risoterapia e o tumor sumiu. É possível isso acontecer, pessoal? Por incrível que pareça, é possível, tá? Existem muitas coisas no organismo do ser humano que ainda não estão definidas em 100%. Não é um diagnóstico fechado. Cada patologia interage de uma forma diferente com pessoas diferentes que têm personalidades diferentes. Por incrível que pareça. Eu conheci uma moça que ela não comia carne, né? É vegana, acho que é vegana. 23 anos, saudável, praticava esporte, e um belo dia diagnosticaram ela com um câncer, 15 dias depois ela abriu óbito. Você fala, poxa, mas a moça é nova, não fumava, não bebia, não comia carne, praticava esportes, mas de repente ela tinha predisposição, né? De repente, outros fatores influenciaram nisso e daí por diante. Tá? Então, assim, é muito relativo. Nós temos que estudar caso a caso, observar caso a caso, para chegar a uma conclusão plausível em relação a isso. Os tecidos normais tendem a repopular regiões irradiadas com mais facilidade do que as tumorais, embora os tumores também façam, aquilo que nós tínhamos comentado anteriormente. Como existem muito mais tecidos, são dos tumorais na região irradiada, esta característica favorece o tratamento. Então, devido aos vários defeitos metabólicos inerentes à sua atividade mitótica, das neoplasias, regeneração tende a ser menos eficaz para danos subletais. Tecidos normais tendem a se recuperar entre 2 aplicações, desde que haja um intervalo de ao menos 4 horas, enquanto que os tumorais tendem a demorar mais ou não o fazem. Então, essa é a vantagem de você fazer a radioterapia ou a braquiterapia. Apesar do tecido tumoral ele se desenvolver mais rápido, ele se reproduzir mais rápido, após ele sofrer um impacto da radiação, ele é retardado. E aí o tecido adjacente, que é o tecido são, acaba englobando aquela área e progredindo mais do que o tecido patológico, tá? Então, essa é a vantagem. Lógico, isso depende do quê? Depende da disposição do paciente, né? Da fisiologia do paciente, da resposta imunológica dele, depende de uma série de fatores. Pessoas que ficam depressivas quando estão fazendo o tratamento radioterápico, o que também não é raro, ficar depressivo, demoram mais para serem curadas. Pessoas que enfrentam aquela realidade de uma forma mais, como que eu vou dizer? Uma forma mais ferrenha, se curam mais rápido, tá? Porque a depressão abala o seu sistema imunológico cai e você não consegue se recuperar em um bom prazo. Bom, a
reprodutibilidade do tratamento, implementado através dos fracionamentos diários com o posicionamento correto do paciente, é outro fator relevante. Irradio a mesma região, sempre no mesmo local, impedindo que as células se proliferem. O planejamento deve levar em conta ainda a histologia, as vias de disseminação, os efeitos colaterais, a idade, o estado geral do paciente, o estágio da doença, o prognóstico e os equipamentos disponíveis. Então, tudo isso influencia na hora do meu tratamento final e na hora da recuperação do meu paciente, tá? A pessoa tem bom ânimo, está disposta a lutar contra a patologia, não caiu em depressão, é uma pessoa que tem um sistema imunológico mais afinado e ela tem um equipamento bom para fazer o tratamento, ela tem aí 90% de chance de eliminar a patologia, tá? Então, tudo isso depende de N fatores, por isso que nós estudamos cada caso é um caso, cada caso é o seu caso, tá? Diagnóstico. Uma vez que o tumor esteja histologicamente diagnosticado e mensurado, é feito um levantamento da história clínica e um exame físico minucioso que fornecem dados sobre a exposição a agentes cancerígenos, sintomas e sinais clínicos específicos e inespecíficos, etc. Vou dar um exemplo aqui de um tipo de tumor que acomete aos homens, que é o tumor de próstata. Tumor de próstata, ele tem um período certo, né? Geralmente que a incidência maior, que é após os 45 anos, tumor de próstata se mostra mais evidente. Contudo, antes disso, ele demonstra sinais. Por exemplo, dificuldade na micção, né? Dor na hora da micção e outros fatores que acabam demonstrando que existe alguma improbabilidade, além do fator da etnia. Pessoas negras têm mais tendência a desenvolver câncer de próstata do que as pessoas mais claras, né? Então, os caucasianos têm menos tendência a desenvolver câncer de próstata, não que não ocorra, mas tem menos tendência, tá ok? A seguir, o médico escolhe o tipo de terapia a ser usada para o tratamento, dependendo da profundidade do tumor, também é definida a qualidade, fótons ou partículas. A radiação administrada é o equipamento adequado dentre os disponíveis. Então, o médico vai ver se é superficial, bracterapia, se é profundo, teleterapia, né? E outros fatores dependendo da região, dependendo do comportamento do paciente, do comportamento da patologia, do prognóstico, enfim, uma série de outros fatores. Quem faz esses cálculos geralmente é um médico, físico médico, um tecnólogo, dosimetrista também, tá? Vocês estiveram em visita ao hospital ali, a clínica, né, de radioterapia, e vocês viram que o processo é um processo bem complexo. Então, é um paciente que você vai começar o tratamento e você vai vê-lo sempre ali, né? Nem sempre os resultados vão ser positivos, porque depende muito do paciente em si, né? Mas a incidência de bons resultados para esses tratamentos tem aumentado. Apesar de a quantidade de pessoas que têm essa patologia também estar aumentando, o resultado na cura também tem aumentado bastante. Diagnóstico: radiações eletromagnéticas, raios X ou raios gama interagem com menos veracidade, baixa transferência linear de energia e alcançam maior profundidade em função disso. Então, dependendo do caso, eu uso partícula ou raio-x. Pessoal, tranquilo até aqui? Estão lembrados de tudo isso? Estou indo muito rápido, nós já vimos isso em sala, né? Muito rápido, não? Podem se manifestar agora. Vocês não foram jantar e deixaram eu falando sozinho aqui, né? Não. Não, né? Ah, então tá bom, Giovana, muito obrigado. Tá tranquilo, sim. Ainda não, Thaís? Pô, tá de boa, beleza. Muito obrigado pelo feedback de vocês, fico feliz. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A turma da 7ª fase
está preferindo aula virtual do que presencial. Sabia disso? Eles ficam todo mundo em casa, deitado na cama, pode comer salgadinho, assistir a aula. Não fala assim não, Jô. Porque tem gente que se adapta mais fácil, né? Tem gente que se adapta mais fácil. Tudo bem que a aula virtual, para o professor, desgasta um pouco mais. Se eu der uma aula virtual uma semana toda, por mais que eu regule a minha voz, chega no final de semana, eu tô com a garganta, parece que tô um sapo, assim, de tanto falar. E olha que o meu microfone é um condensador e tal, mas mesmo assim... Vocês se acostumam, Duane, por favor. Pessoas, então vamos lá. Para que tudo isso ocorra, né, eu defino tamanho de campo, eu defino profundidade da radiação, quantidade, concentração, onde a incidência do raio vai ser projetada, onde ela vai sair. Para tudo isso é feita uma marcação. Então, feito o diagnóstico e escolhido a terapia e a qualidade da radiação, determina-se o campo de radiação e a área da superfície do paciente que se pretende irradiar. Então, isso é um cálculo, eu tenho que saber a anatomia topográfica e eu tenho que saber a anatomia geral para poder incidir naquele órgão. A escolha do tamanho do campo depende da dimensão do tumor e do volume a ser irradiado. O volume é o alvo do tecido que engloba o tumor com uma certa margem de segurança definida pelo médico. Isso quer dizer que eu tenho que irradiar aquele tumor, eu tenho que preservar a área ao redor, né, com a maior sensibilidade possível, para que outros tecidos não sejam irradiados. A seguir, faça a prescrição da dose fracionamento. A dose do fracionamento depende de vários fatores. Novamente, tamanho do tumor, região anatômica, histologia, etc. Manuais de radioterapia descrevem procedimentos detalhados para cada tipo de câncer. Por mais detalhado que seja cada tipo de câncer, sempre o diagnóstico, sempre o tratamento vai ser único para aquele paciente, tá? Uma coisa que não se pode ter dentro da radioterapia é protocolos fechados. Quando você se sente muito seguro daquilo que você está fazendo, você tem que voltar atrás e começar a ver todo o processo novamente. Você não pode entrar no automático. No raio-x, você entra no automático. No raio-x, quando chega lá para fazer um exame de tórax, é aquilo ali, ó, pum, 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 é processo repetição. A pessoa esquece um pouco da qualidade, esquece um pouco da proteção e vai para a reprodução. Tum, 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 tum. Né? Tem que produzir, produção. Na radioterapia, não. Quando você tenta fazer alguma coisa automática, você tem que parar e voltar ao processo, repetir o processo passo a passo, para você não danificar o tratamento daquele paciente e, de repente, o seu erro pode permitir que aquela vida venha a óbito. Né? Então, o paciente é levado a um simulador, e nesse simulador ele vai juntar a radiografia exatamente na posição que ele vai ser tratado. Eu vou pegar ele lá, vou colocar ele no meu simulador, geralmente é muito parecido com o tomógrafo, ele vai ficar na posição exata na qual o meu aparelho de radioterapia vai ser utilizado naquele paciente. Vai ficar na posição exata. E ali, esse vai ser o protocolo que eu vou repetir, esse protocolo. Cada vez que o paciente for colocado nesse protocolo, toda a revisão do protocolo deve ser feita, tá? Para você não cometer nenhum erro nesse processo de radiação do paciente. Então, colimadores são utilizados quando desejar proteger a região. Colimadores são materiais que absorvem a radiação, isso nós já vimos. Para a confecção do molde de isopor, utiliza-se um cortador de sistema a frio. Aí são dois sistemas diferentes aqui. Nós temos o sistema antigo, que eram feitos blocos.
Então eu pegava a radiografia do paciente, colocava a radiografia sobre um isopor, fazia a marcação daquele bloco com uma caneta, cortava aquele bloco de isopor com um fio, pegava esse bloco, mandava para uma empresa geralmente terceirizada, produzia esse bloco em chumbo, esse bloco voltava para mim, eu encaixava ele no equipamento de radiodiagnóstico, no meu acelerador linear, no meu telecobalto, seja lá o que for, colocava ele lá, posicionava o paciente e irradiava. Era um trabalho dispendioso, né? Então, assim, para cada tumor que a pessoa tivesse, eu tinha que fazer um bloco diferente. Depois, esses blocos era devolvido para a empresa que fornecia, eles desmanchavam e faziam um outro bloco para uma outra pessoa. Esse bloco de utilização de filtro é único, só ela utilizava. Como vocês viram lá na clínica de radioterapia, agora nós temos os colimadores em fase, né, que pegam o software, juntam e ficam no modelo daquele tumor, e esse modelo tumoral é irradiado e repetido continuamente enquanto o paciente faz esse tratamento. Bom, radiografia convencional, danificar o máximo de células, beleza. Tratamento. O médico, especialista em radioterapia, limita cuidadosamente a área afetada pelo câncer e ela dirige o tratamento radioterápico. A aplicação do tratamento pode ser externa ou interna. A aplicação da radiação pode ser via interna, também é chamada de bracterapia, de forma mais usada no tratamento que a radioterapia externa ou teleterapia. Tá? Diferenças de uma para com a outra. Teleterapia, distante do paciente. Bracterapia, próximo do paciente ou próximo do tumor. Bracterapia, via de regra, em 90% dos casos, é invasivo. Ou seja, eu vou passar um tubo pela estrutura do meu paciente até chegar aquele tumor e depois irradiar. Um exemplo que nós temos é bracterapia de mama, bracterapia de próstata. Todos eles eu coloco agulha e coloco fontes radioativas próximo à minha região de interesse. Então, é invasivo, tá? Teleterapia, não. Eu vou continuar a usar uma quantidade muito maior de radiação, mas essa quantidade maior de radiação causa outros problemas, né? Então, vou fazer uma... Não tem, por exemplo, no crânio como eu fazer uma bracterapia. Tem como eu colocar uma fonte radioativa direto no cérebro do paciente, eu tenho que usar a teleterapia. Primeira radiação pela quantidade de energia, o paciente vai perder sobrancelhas, vai perder cabelo, né? Vai ficar... sofrer os efeitos, vai ficar desorientado, vai ter ânsia de vômito, vai ter vômito, enfim, uma série de outros efeitos. Já na bracterapia não, mas na bracterapia eu teria que fazer uma incisão. Teleterapia é uma modalidade de radioterapia que a fonte de radiação externa ao paciente possui no mínimo 20 centímetros da superfície. Então vai ficar 20 centímetros da superfície do paciente se eu quero fazer uma teleterapia. E a radioterapia depende do tipo de câncer e da profundidade que se encontra o tumor. A área de tratamento antes é marcada antes do início da radioterapia. Tá? André, deixa eu só te fazer uma pergunta. Aqui, né, tem um caso que é o cunhado da minha irmã e ele tá com um câncer no nariz, né? No caso dele, assim, não tem nem como fazer nem a teleterapia nem a bracterapia, né? Por Não, ser assim na face, realmente. não, na Porque assim, verdade pode tem se que espalhar fazer, para as outras áreas. sim, mas Ou dá para fazer algum outro tipo. depende muito da região do nariz que tá? Mas tem a bracterapia. A bracterapia eu pego a fonte radioativa, vou colocar próxima ou dentro da estrutura e ela vai ficar irradiando lá. Uhum. Minha irmã Bracterapia, falou que assim, ele já tá aumentado, né, o nariz dele na parte do tumor e fica saindo como se fosse um pus, né, vamos dizer assim, que já tá nesse purulento. jeito e a mãe dele só tá esperando acontecer alguma coisa.
Olha, Giovana, eu vou ser sincero para você. Eu não sei como é que está a situação do Brasil e nem a situação financeira da família. Mas pessoas que têm condição e estão num bom país, uma das coisas que o médico faz, inclusive acho que eu devo ter um vídeo, eu tenho que mostrar para vocês, é fazer extração da estrutura e colocar uma prótese, tá? Ah, entendi. Então, eu vi, por exemplo, o caso de uma pessoa que ela perdeu toda a parte facial. E aí ela fez uma prótese com colchetes, literalmente ela tirava o rosto dela, depois prendia de novo com colchetes. Agora, depende muito do avanço da patologia e para onde essa patologia está indo, né? Eu tive um vizinho, por exemplo, que teve câncer de boca e de nariz. Ele morava em frente à casa da minha mãe em São Paulo, e as crianças chamavam ele de boca de cascalho. Ele viveu muitos anos, naquela época ainda, mas ele perdeu o nariz, ele não tinha o nariz, ele não tinha uma parte na boca, porque o que os médicos faziam? Iam cortando só, né? Uhum. Traindo aquilo. Depende muito mesmo. É por isso que eu falei, cada caso é um caso. De repente, existem situações que uma braquiterapia é aceitável, né? Mais do que uma radioterapia. Agora, existem situações que já pegou uma grande parte da estrutura cirúrgica. Porque a minha irmã passou que o médico tinha passado para eles que não seria uma boa fazer cirurgia para não expandir para os outros, as outras partes do, perto assim do seio, da face e essas coisas. Porque nós temos aí, quantos ossos nós temos na face? São 14, né? Uhum. Então, eu tive um colega de trabalho, ele teve um tumor na base da coluna cervical, e o tumor irradiou, pegou toda a musculatura do rosto dele, ele perdeu a movimentação do rosto, e ele tirou todo o occipital, todo o occipital. Então, ele não tinha occipital, a cabeça dele ficou achatada para dentro e ficou um buraco, só o tecido que cobria. Mas ele sobreviveu, voltou a trabalhar, ainda feio daquele jeito, ainda conseguiu casar, ter um filho, né? Então, assim, é muito relativo. Não dá, o tratamento dele foi muito sério. Você enfiava um tubo todo de pomada dentro da cabeça dele e espremia o tubo inteiro, um tubo por dia que ele utilizava para evitar a infecção. Então, assim, é muito relativo, tá? Uhum. Eu aconselho o seguinte: sempre tenha a opinião de 2 ou 3 especialistas, tá? Então, não deu com um, ou um deu um prognóstico que não foi, que você não aceitou, que não foi favorável, procura um outro e começa do zero com o outro, e sem um saber da informação de cada um, entendeu? E aí, hipóteses vão aparecendo e outras probabilidades vão aparecendo para esse tratamento aí, até que se encontrar uma que realmente dê para protelar toda essa situação. Uhum. Beleza? Tá bom. Obrigada. Imagina. Bom, então vamos lá. Equipamento de teleterapia, aceleradores lineares, raio-x, né? Nós já falamos sobre isso. Então, ele vai girar em torno do paciente, a mesa também se movimenta de forma diferenciada, e eu irradio o paciente com acelerador linear. Aí nós temos aqui, ó, aceleradores lineares, esquema de um acelerador linear. A parte que você vê no hospital é só essa aqui, ó. Só essa parte anterior. Então, eu tenho aqui a mesa, e aqui eu vejo a parte anterior. Toda essa parte de geração de radiação fica oculto numa outra sala, tá? Então, o feixe de elétrons vai passar por todo o circuito, ele vai receber uma fonte de elétrons, depois ele vai receber um alvo, um impulso, e vai acrescentando energia nesse looping que ele passa até atingir o seu ápice aqui no paciente. Então, tem lá o acelerador linear, esse é um modelo de explanação. E o aparelho de raio-x? O aparelho de raio-x é mais para tratamento superficial, né, na teleterapia. Nós temos Inkevis aqui, isso nem existe mais, na verdade. A gente só cita porque era um aparelho de raio-x mais forte, tá? É importante salientar que tanto os aceleradores quanto os aparelhos raio-x não possuem material radioativo em seu interior, produzindo radiação quando os elétrons acelerados colidem com um alvo. Então, tirei da tomada,
acabou a radiação, tá? De vez em quando na mídia aparece aí algum escândalo, né? Teve um pessoal no litoral de São Paulo que eles reciclavam aparelho de raio-x. Então, o que o cara fazia? Ele comprava sucateado, comprava 2 aparelhos da Philips. Ele pegava as peças de um e colocava no outro e revendia. Não tem problema você fazer isso se você tiver uma empresa legalizada para fazer isso, entendeu? Porque não emite radiação. É ampola, é eletricidade. Se não estiver ligado, não emite radiação. E aí saiu no Jornal Nacional, né? Chamaram o pessoal do IPEM, o IPEM foi lá fazer um papelão, porque, poxa, o pessoal do IPEM ia até lá com o contador Geiger ver se tinha radiação. Não existe isso. Não tem eletricidade, não tem radiação. É sucata. Não é por causa do caso do Césio 137 que nós tivemos em Goiânia, que a coisa ficou assim, largada, né? Mas, enfim. Bom, aparelhos emissores de raios gama utilizam teleterapia, são encontrados nos aceleradores somente a aparência. Sua fonte de radiação é uma pastilha de material radioativo, geralmente cobalto 60. Césio 137 não existe mais, tá? Depois do acidente de Goiânia, acabou. Ninguém produz mais Césio 37. Colocado numa cápsula dentro de um aparelho, quando aberta, emite a radiação. A radiação é produzida através de fonte de cobalto 60, alojada na extremidade do braço do aparelho. Cápsula é revestida de chumbo e urânio para evitar a emissão da radiação em todas as direções. Tá? Então, o aparelho está aqui. Eu tenho uma fonte. Aqui nessa fonte eu tenho uma pastilha de produto radioativo enriquecido. Quando essa fonte se movimenta, abre-se uma janela e eu irradio somente a região de interesse. Mas venhamos e convenhamos, pessoal, a maioria dos equipamentos hoje em dia que estão chegando no mercado não tem mais fonte de raio-x, é tudo acelerador linear, tá? São pouquíssimos as fontes de cobalto 60 que nós temos. Não é viável. Ele chega uma hora que ele perde a meia-vida dele e eu não tenho o que fazer com essa fonte. Não serve para fazer tratamento, não serve para usar em mais nada e fica lá a fonte, o aparelho descartado. Então tá aqui, ó, placas que emitem radiação beta, baixa penetração, são usadas no pós-operatório para a prevenção de queloide. Queloide todo mundo sabe, né? Vai fazer uma cirurgia, fica aquela proeminência na pele, você vai lá e queima com queloide. Na braquiterapia, a fonte fica em contato ou dentro do paciente, nós já falamos sobre isso. Existem diversos tipos de braquiterapia, né? Nós também já vimos sobre isso. Alta taxa de doses, vantagens operacionais da braquiterapia e baixa taxa de dose, procedimento de baixa terapia que estão em implantes intersticiais, como o ouro 198. Nós vimos que o ouro 198 serve para eu irradiar globo ocular, por exemplo, porque é uma taxa de dose baixa e não vai causar tanto prejuízo assim para o meu cristalino. Estão lembrados daquilo lá? Isso aqui cai em prova. Por localização de fonte, intracavitário, ginecológicos, útero, vagina, brônquio, esôfago, ductos biliares. Intersticial, mama, sarcoma de membros e língua. Superficial, moldes ou placas, pele, globo ocular. No caso que você citou aí, na boca, no nariz, aí eu uso placa superficial. Intersticial, eu faço uma ruptura na região e coloco lá dentro. Para mama, é bem agressivo esse procedimento, né? Perna, passo lá os fios dentro da perna e faço a braquiterapia. Tipos de braquiterapia: carregamento de iguais material radioativo, manual pura, material é colocado diretamente no tecido. Afterload, pós-carga, manual, caracteres aplicados são colocados em material inseridos, mesmo em guias manualmente. Próstata, aquele exame que eu mostrei da perna do menino para vocês. Então, todos eles são braquiterapia. Redução da braquiterapia, implantes permanentes, a fonte é permanente no paciente e espero o declínio. Novamente, a próstata aqui, que eu coloco o implante lá e não retiro. E implantes temporários removíveis, globo ocular,
boca, que eu ponho o implante lá, fica fixo na região e ali fica até sofrer o decaimento nuclear. Pessoas, antes de nós entrarmos nessa parte, muito rápido, dúvidas, estão lembrados disso? Sângela, está lembrada disso, não? Sim. Sim, está lembrado disso? Sim. Você tem o seu material de sala ainda aí nas suas mãos? Aqui não. Aqui não. Tá, mas você fez todas as atividades em sala, né? Que eu lembro que você sempre estava Sim. sentadinho lá fazendo, né? Dê uma olhada depois, tá? Antes de fazer as avaliações no sistema. Pessoal que chegou depois aí, que chegaram atrasado na sala, fiquem de olho no Unimestre para realizar as atividades no sistema da avaliação. Tranquilo? Tá? Quem não fez ainda, procure ficar de olho para poder fazer essa semana aí. Então vamos lá. Funções do físico na radioterapia. Dosimetria não precisa ser só o físico. Nós temos tecnólogos fazendo dosimetria aqui na cidade de Lages mesmo, que inclusive foram ex-alunos nossos. Planejamento do tratamento, colaboração junto com o radioterapeuta, localização do tumor, feixe de campo, também temos tecnólogos trabalhando nisso. Execução do tratamento, supervisão do trabalho do técnico em radioterapia. Técnico ou tecnólogo, se for técnico tem que ter especialização, se for tecnólogo pode entrar diretamente na área, mas geralmente profissionais desse ramo nunca param de estudar e de se aperfeiçoar. A tecnologia sempre está à flor da pele, aí sempre tem tecnologia nova para ser aplicada. Radioproteção, planejar a área física, monitorar indivíduos, a área física, elaborar cumprir o plano de radioproteção. Tá? Então, todos esses são profissionais. Lógico, nós temos o pessoal da enfermagem, nós temos o profissional da asepsia, da limpeza, que também faz parte de toda uma equipe. O paciente fica confuso por causa da radiação, acaba vomitando ou coisa parecida. É um conjunto de pessoas que trabalham. Ninguém trabalha nessa área sozinho, tá? Ninguém sabe tudo, ninguém é o bambambam. Tá todo mundo lá com um único objetivo: o benefício do meu cliente, o benefício do paciente. Por isso que lá em qualidade, quando nós falamos em grupo e equipe, é justamente para chegar nesse percentual aqui. Não existe grupo em radioterapia, existe uma equipe, certo? Isso é importantíssimo, porque quando você cai num hospital, você é o paciente e cai na mão de um grupo, você está ferrado. Quando você não tem uma equipe trabalhando por você, você está ferrado, porque grupo competem entre si. Grupo compete entre si. Bom, duração. Depende. Deixa eu só responder a pergunta do Alex. Alex, o sistema vai colocar as avaliações EAD novamente em aberto para vocês. As avaliações já foram enviadas para o pessoal que está cuidando disso e vai aparecer disponível para vocês fazerem. Só reforçando, tá? Vocês vão ter uma semana para fazer as avaliações do sistema e nessa semana que vocês realizarem, vocês vão ter várias tentativas, vai ser uma tentativa só e não tem tempo limite para você responder as questões. Tranquilo? Cada vez que você for fazer a questão, o sistema vai mudar a questão, tá? Cada vez que você entrar e sair para tentar refazer, são outras questões. Tranquilo? Só para deixar frisado. Então, o tratamento, ele é planejado de acordo com o tipo, tumor, paciente, idade, equipamento disponível e daí por diante, certo, pessoal? Então, é muito relativo. Não existe um padrão. Depende. A pessoa chega lá achando que vai ficar um ano fazendo tratamento, o médico faz uma semana e acabou o problema dela em uma semana de tratamento. Tranquilo? Eu vou falar para vocês. Quando me diagnosticaram com um câncer raro de pleura lá em São Paulo, o médico me mandou no mesmo dia que ele me mandou o diagnóstico, ele mandou já uma ficha
para eu preencher e dar entrada nos papéis da radioterapia. Ele mandou, falou, vai lá, apresente isso aqui, fala que foi eu que mandei você, porque a gente era meio conhecido, tal, e eu me recusei. Eu falei, não vou fazer radioterapia nenhuma. Depois procurei um outro profissional, tal, e no final das contas tinham trocado meu exame dentro do hospital, e alguém que precisava de tratamento não estava se tratando, e eu que não precisava, os caras queriam irradiar o meu peito. Então, acontece, hospital grande acontece, gente, infelizmente, ninguém é a prova de falhas nesse mundo. Eu falho, vocês falham, vão falhar, e daí por diante. O importante é você se aprimorar e ficar atento para que isso não ocorra novamente. Mas com certeza, pela troca do meu diagnóstico, alguém deve ter vindo a óbito sem saber nem o porquê. Nem teve nenhuma tentativa de tratamento. Apesar que, pelo que foi diagnosticado, também não ia ter muita chance, não. Né? 3 meses no máximo de vida e já era. Tá? Então, a radioterapia é feita sempre de acordo com uma programação que deve ser discutida com o médico quando o tratamento será iniciado. Tranquilo? Como qualquer tratamento, o uso de radioterapia pode apresentar riscos. Altas doses de radiação destroem o tumor, pode atingir também tecidos normais, causando efeitos colaterais. Estamos falando disso já faz um tempinho. Os efeitos não são obrigatoriamente apresentados por todas as pessoas em radioterapia. Vou dar um exemplo para você, nem radioterapia, nem quimioterapia. Quimioterapia, eu conheci uma pessoa que ela estava na 4ª sessão, eram 12 sessões, ela estava na 4ª. Ela não teve queda de cabelo, ela não teve insônia, ela não teve dor no corpo, ela não teve vômito, não teve enjoo, não teve nada. Era como se ela não tivesse fazendo tratamento nenhum. Ela foi ter enjoo e tontura no 8º aplicação da quimioterapia. 8ª. Mas, assim, uma coisa bem sucinta. Por outro lado, tinha pessoas que na primeira sessão, nossa, o mundo dela desabava. Era vômito, enjoo, tontura, dor pelo corpo e diarreia, enfim, detonado, de organismo para organismo, tá? Vou fazer um comparativo bem trágico aqui, bem esdrúxulo, como geralmente eu faço para vocês gravarem. Gravidez. Todas as gravidez são iguais? Não, tá? Se você tem uma pessoa que você já viu grávida, sabe que não é igual. Vou dar o exemplo da minha gravidez. Na minha gravidez, a minha esposa vomitava a cada meia hora. Nossa, sofreu muito, eu tinha dó, mano. Tanto que ela vomitava. Cada um falava uma coisa. E ao mesmo tempo, a prima dela estava lá, de boa, podia até comer feijoada, que não tinha problema nenhum. Né? Então, assim, vai de pessoa para pessoa. Não tem como você predizer isso, não. Assim, alguns pacientes podem apresentar efeitos colaterais mais severos, enquanto outros podem mesmo nem apresentar sintoma nenhum. Tá? Requisitos da radioterapia de segurança do serviço de radioterapia. Princípios da justificativa, responsabilidades básicas, plano de radioproteção, instalações e equipamentos, controle de monitorização, áreas de blindagem. Isso aqui é tudo processo que tem que ter uma clínica e todos os procedimentos que devem ser seguidos, né? Geralmente, existe uma fiscalização que libera ou não o setor de radiodiagnóstico para fazer esse tipo de procedimento. Fora isso, sem chance. Pessoas, dúvidas? Chegou a hora da merenda. Daqui a pouquinho eu vou mandar um novo link para vocês, para a gente poder falar sobre qualidade. Tranquilo? Podem abrir os microfones aí agora. Tudo bem? Tranquilo, Thaís? Muito obrigado pelo... Giovana, muito obrigado pela sua participação, tá? Fico feliz. Duane? Oi. Tá tudo bem? Tudo bem com você? Vem sempre aqui? Às vezes. Às vezes. Pessoal, vamos ficando por aqui e nós voltamos lá às 20h30 com controle de qualidade. Fantástico as aulas de controle. Eu fico emocionado. Tá bom? Vamos para a merenda.
Até depois, até depois, até depois.